Olá, amigas e amigos que visitam o nosso canal com lápis na mão, sejam todos bem-vindos. Com lápis na mão, uma maneira gostosa de visitarmos os textos de Allan Kardec para conhecermos melhor os princípios da doutrina espírita e o pensamento do seu organizador. Hoje nós vamos refletir sobre o tema O Limite do Necessário, comentando as questões 715 a 718 de O Livro dos Espíritos. Muito bem. Para nós iniciarmos a nossa reflexão, nós vamos primeiro buscar alguns pressupostos doutrinários que vão nos apoiar na análise das perguntas e respostas apresentadas por Kardec, visando conhecer o limite do necessário. Há pressupostos importantes que antecedem essas lições, essas questões, melhor dizendo, e que, como dissemos, vão sustentar a nossa reflexão. Vamos lá, olha. Todos os homens, é o início da lei da conservação, todos os homens são dotados por Deus de instinto de conservação, para que cumpram o desígnio divino de viver. É importante viver. Nós temos necessidade de viver para realizarmos a nossa destinação de evoluir por meio da transformação moral. E a transformação moral será alcançada, é importante isso, pelo conhecimento da verdade, pelo cumprimento das leis divinas e pela aquisição das virtudes essenciais. Essa classificação, vamos dizer assim, está no livro Consciência Espírita, do nosso companheiro Alírio. A transformação moral, vamos repetir, alcançada, Alírio Cerqueira, a transformação moral alcançada pelo conhecimento da verdade, pelo cumprimento das leis divinas e pela aquisição das virtudes essenciais. Assim, a vida nos corpos materiais é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. E para isso, Deus faculta ao homem os recursos necessários para viver. Dizem os Espíritos para nós, mas o homem que não sabe regrar o seu viver, abusa no uso dos recursos que lhe são concedidos. Cria necessidades factícias, não se contenta com o necessário e, assim, por sua imperícia e imprevidência, cria situações de penúria para si mesmo e de desigualdade na sociedade em que vive, onde nós vemos a cada dia, a cada momento, que alguns vivem na abundância dos recursos materiais, ao lado de outros, a quem faltam os recursos mais básicos para a subsistência. Importantíssimo esse trecho que está no capítulo da Lei de Conservação, quando nós entendemos o comportamento inadequado do homem, na sua imperícia e imprevidência, como nos dizem os Espíritos, criando situações dolorosas, problemáticas para si mesmo e para os outros. Muitas vezes, ora vivendo na abastança, ora na penúria por sua imperícia, e dentro da sociedade, essa desigualdade imensa, né, na distribuição de recursos que nós conhecemos.
Muito bem, e nós então nos perguntamos: por que será tão difícil para o homem conhecer o limite do necessário? A gente vai lá na questão 712 e nós vamos ver a palavra dos Espíritos nos dizendo que para que o homem cumpra a sua missão, que é viver, ele atenda à necessidade de viver, Deus coloca atrativos no gozo dos bens materiais. Deus coloca atrativos no gozo dos bens materiais para que o homem desfrute desses bens, garantindo a sua subsistência, não é verdade? E os Espíritos dizem para nós: Deus coloca atrativos no gozo dos bens materiais para instigar o homem ao cumprimento de sua missão, mas também para experimentá-lo por meio da tentação, já que por meio da tentação ele se vê arrastado ao abuso, criando necessidades que não são reais e, com isso, criando vícios que lhe alteram a constituição. Vícios que chegam a alterar a nossa constituição, criando necessidades que não são reais. Muito bem. E aí, Kardec, como sempre, muito alerta, atento, ele, refletindo conosco sobre a palavra dos Espíritos, quando nos dizem que Deus quer experimentar o homem por meio da tentação, Kardec, então, na subpergunta, ele coloca: qual o meio, haverá um meio, qual o meio de evitar a tentação? E essa resposta, para mim, é o ponto alto desse estudo. Qual o meio, qual o recurso que nós temos para evitar a tentação? Os Espíritos respondem dizendo: desenvolver a razão irá preservá-lo dos excessos. Desenvolver a razão irá preservá-lo dos excessos. Que importante! O desenvolvimento da razão, preservando o homem dos excessos, porque o resultado dos excessos, nós bem o sabemos, são as doenças, as enfermidades e muitas vezes até mesmo a morte. Então, o que é que nós entendemos dessas colocações tão importantes? Que vivendo experiências na vida material, não é? Nós vamos ter oportunidade de desenvolver a razão. Isso porque nós somos espíritos imortais, vivendo uma experiência humana, vivendo na vida material. E aí, nessa vivência, nós vamos ter oportunidades, várias oportunidades, não é verdade? De desenvolvermos a razão. Se a gente vai lá em A Gênese, nós vamos ver Kardec colocando assim para nós. Deixa eu abrir aqui a Gênese. Olha, Deus quis que o homem fosse submetido à lei de progresso e que esse progresso fosse fruto do seu próprio trabalho, a fim de que dele tenha o mérito do trabalho desenvolvido. Da mesma maneira que a responsabilidade do mal, que é praticado por sua vontade. Deus nos quer responsáveis, protagonistas da nossa própria história. Então, fazer a escolha de agir para o bem ou para o mal é um estímulo ao exercício da inteligência. Quando nós avaliamos as consequências das nossas ações,
quando nós buscamos perceber se essas ações trazem para nós estados de bem-estar e felicidade, ou sofrimento, doenças, risco até mesmo de morrer, não é? Será esse exercício da inteligência que nos levará ao uso correto dos bens materiais que Deus nos faculta, sem que com isso, é importante ressaltar, nós deixemos de experimentar o prazer decorrente dessa utilização, sempre que ela seja, que os bens materiais sejam utilizados com moderação e bom senso. Moderação e bom senso no uso dos bens materiais. Vamos adiante, ainda nesse capítulo, e agora voltamos aqui ao Livro dos Espíritos, nós vamos entender melhor o que isso significa quando na questão 719, que trata sobre privações voluntárias, Kardec pergunta aos espíritos: merece censura o homem por procurar o bem-estar? É justo o gozo dos bens materiais, a procura do bem-estar? E os espíritos dizem: é natural, é lei da natureza, é lei da nossa condição humana, o desejo de bem-estar. O que Deus proíbe é o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Porque no abuso, tantas vezes, para além de nós prejudicarmos o nosso corpo, né, a nossa organização física, nós nos comprometemos moralmente, nós nos enfraquecemos quando cedemos à tentação e abusamos no uso, no gozo dos bens materiais. E na questão 720A, é importante Kardec perguntar: haverá privações voluntárias que sejam meritórias? E os espíritos dizem que sim, a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Todas as vezes em que nós conseguimos evitar, agimos com bom senso, evitando os excessos, nós estamos nos fortalecendo espiritualmente. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso e ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Assim, dizem os espíritos para nós, o meio de nós resistirmos à tentação de abusarmos dos bens materiais virá, olha, importante, da avaliação das consequências das nossas ações. E eles dizem para nós, sendo muitas vezes a dor, o aguilhão a nos impulsionar a avançar na estrada do progresso. Deus deixa a gente experimentar o uso do livre-arbítrio. Muitas vezes nessa busca de um mundo de sensações e de prazer, nós nos comprometemos e criamos para nós mesmos situações dolorosas, enfermidades, desequilíbrios, desarmonias. E será essa dor que vai nos ajudar, refletindo sobre esta dor,
avaliando as consequências das nossas ações, é que nós vamos perceber a necessidade de agirmos com bom senso. De que a gente está falando? A gente está falando de progresso moral, porque o progresso moral acompanha o progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. É isso, não é? Pelo progresso intelectual, nós temos capacidade de avaliar o resultado de nossas ações. A consequência é o progresso moral, é a ação correta, o uso equilibrado, com bom senso e moderação. O progresso moral segue o progresso intelectual. Quando o espírito desenvolve o seu livre-arbítrio e começa a compreender o bem e o mal, realizando, então, como dissemos, escolhas corretas e tendo consciência da responsabilidade dos seus atos. Que importante! No uso do nosso livre-arbítrio, na avaliação das consequências dos nossos atos, nós vamos conseguindo fazer escolhas mais corretas na responsabilidade que já percebemos dessas escolhas e dos atos praticados a partir dessas escolhas. Importa ainda, antes de terminar, a gente refletir um pouquinho sobre o que Kardec diz aqui no comentário da questão 717, quando ele diz para nós: o limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. A civilização cria necessidades que não existem no estado de selvageria. E os espíritos que ditaram esses preceitos não querem que o homem civilizado viva como um selvagem. Tudo é relativo e importante, cabe à razão colocar cada coisa no seu lugar. Cabe à razão colocar cada coisa no seu lugar, entendendo que viver a nossa humanidade, não é? Atendendo a essas exigências, muitas vezes, do mundo civilizado em que nós vivemos, é trabalhar a nossa espiritualidade, porque a civilização proporciona ao homem o desenvolvimento do senso moral. Diferentemente do selvagem, está lá na questão 933, o selvagem tem limitadas as suas necessidades. Não tem, questão 933, os mesmos motivos de cobiça e angústias, porque para ele, para o selvagem, diversa é a sua maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem tem capacidade, tem a possibilidade de raciocinar sobre o resultado das suas ações, analisando-os, não é? E dizem os espíritos frequentemente, o homem só é infeliz pela importância que liga as coisas desse mundo. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desmedidas. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, quando nós conseguirmos elevar os nossos pensamentos para o infinito, que é o nosso destino, mesquinhas e pueris nos parecerão as vicissitudes da humanidade. Como são as tristezas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que fazia a sua felicidade. Então, nós amadurecemos. Quando nós não nos comportamos mais como crianças malcriadas e aborrecidas,
nós estamos amadurecendo. E quando nós elevamos o nosso pensamento e percebemos como é passageiro essa vivência nesse círculo acanhado da vida material, como nos diz Kardec, nós nos colocamos, nós passamos a ver a vida de um outro ponto de vista e nós começamos a dar menos importância às coisas materiais, ao gozo da matéria, porque nós já percebemos, visualizamos uma outra espécie de bem-estar e de felicidade no esforço da conquista de valores espirituais. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz quando não os pode satisfazer. Ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com aquilo que os outros consideram muitas vezes um viver calamitoso. A pessoa é feliz. E aí a gente lembra, não é? Mais uma vez, aqui com o texto, a necessidade do uso do bom senso, não é? Exatamente por isso. Porque no uso do bom senso, no raciocínio, na busca da verdade, nós vamos ganhando clareza e convicção quanto à nossa natureza espiritual, quanto à finalidade da vida na Terra para o aperfeiçoamento de nossos espíritos. E vamos, então, entendendo que nada devemos pedir ao supérfluo dos bens materiais, porque nós agora já estamos conscientes da necessidade de buscar a abundância nas riquezas, nos tesouros do espírito, vivendo então em condições de mais simplicidade, resistindo bravamente aos apelos do consumismo e buscando evitar a todo custo o que Kardec denomina ridículas extravagâncias para satisfazer as nossas tolas paixões. Expressão de Kardec. Muito bem, a gente lembra Jesus quando ele nos promete vida em abundância. E nós sabemos que ele está nos falando da plenitude que o espírito pode alcançar quando reconhece que a abundância espiritual que buscamos está dentro de nós mesmos. Quando reconhece, como finalizamos essa reflexão, quando reconhecemos que os males desse mundo estão na razão das necessidades factícias que criamos. Quando entendemos que há muitos desenganos, se poupa aquele que nesta vida sabe restringir os seus desejos, já que dizem os espíritos para nós, o que menos necessidades tem, esse será sempre o mais rico de todos. Que beleza! Muito bem, queridos companheiros, chegamos ao final de nossa reflexão de hoje, agradecendo a você pela companhia em nosso estudo, pela visita ao nosso canal e desejando que você tenha um dia de paz, que haja paz em seu espírito, em sua casa, em sua família, que haja paz em sua vida. Esperamos encontrar você na próxima semana para mais um Estudos Semanais da Doutrina Espírita. Até lá, então.